Boa tarde. Vou corrigir com vocês a atividade, né, que eu passei na terça-feira. Primeiro, na número 1, ele me deu dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. E pediu na letra A para representar com o diagrama de Venn, ou seja, usando o diagrama de Venn. Como que eu faço para representar então? Eu vou representar o conjunto A e o conjunto B. Eu tenho o conjunto B, que ele é maior que o conjunto A. Olha só, o 1, ele faz parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B. O 4 também faz parte do conjunto A e do conjunto B. E o 7 também, ou seja, o conjunto A, ele pode estar dentro do conjunto B. Então, eu vou fazer assim, vou colocar aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Dentro do conjunto A, só tem os elementos 1, 4 e 7. Então, eu vou coloquei 1, 4 e 7. E dentro do conjunto B, já temos 1, 4, 7, que está dentro do conjunto B. E eu vou acrescentar os demais. Então, o 3, o 5 e o 8. Pode ser em qualquer lugar, tá? Não precisa ser nessa ordem que eu coloquei. O importante é que os elementos 1, 4 e 7 estejam dentro do A, ou seja, dentro do A só pode ter esses três. Mas dentro do B tem que estar todos esses números, certo? Aí na letra B está pedindo assim, que de acordo com a questão anterior, para a gente marcar a alternativa correta. Então, eu tenho aqui na letra A que A contém B, ou seja, A contém B dentro dele? Não, essa é falsa. A 2, A está contido em B. A está contido em B, ou seja, está dentro do B? Então, sim, essa aqui é a alternativa correta. Vamos analisar as outras. O B não contém A? Então, sim, o B ele contém A. Então, essa está errada. E B, inter A, que a gente nem estudou interseção ainda. Então, errado. A número 2. A número 2 pediu aqui, né? Me deu o conjunto A e o conjunto B. X tal que X é múltiplo positivo de 4. O que são os números positivos? São os números acima de 0, né? De 0 acima. Então, olha só o que eu tenho aqui. Para representar, eu poderia representar com desenho ou com números, da forma que eu quisesse, apenas para achar a alternativa correta. Eu vou representar, então, com número. Então, o conjunto A, eu tenho que ele é igual aos positivos de 4. Então, eu tenho que, vou pôr o 0, mas o 0, ele é neutro, né? Mas aqui positivo. Esses são múltiplos, então, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e assim por diante. Ou seja, são todos os números que eu consigo dividir pelo 4, são os múltiplos de 4. Agora a letra B, né? O conjunto B. Conjunto B eu tenho que x tal que x é um número par e x ele é maior ou igual a 4 e x é menor que 16. Então, se tem o igual aqui, eu vou incluir um 4. Então, aqui eu vou começar pelo 4. Ele tem que ser par e menor que 16. Então, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. Por quê? Porque o próximo é 16 e ele não inclui. Se tivesse a igualdade aqui, eu ia colocar o 16, mas como não tem, então eu não coloco o 16. Veja aqui, a gente estudou os conjuntos finitos e infinitos. Então, o conjunto A é um conjunto infinito e o conjunto B é um conjunto finito. Agora eu vou olhar as minhas alternativas. Está falando que 145 pertence ao conjunto A. O conjunto A são os múltiplos de
seja, os números que dividem por 4. 145 não divide por 4, então essa é falsa. 26 pertence ao conjunto A e B. Olha só, para começar, ele não pertence ao conjunto A. 24 e 28, não tem 26. E também nem ao conjunto B, porque o conjunto B, o maior número dele é 14. Então, também é falso. O 11 pertence ao conjunto B. O conjunto B só tem números pares, não entrou os números ímpares, então essa é falsa. E aqui está falando que o 12 pertence ao conjunto A e ao conjunto B. Então, eu tenho 12 aqui no conjunto A e 12 no conjunto B. Então, essa aqui é a alternativa correta, certo? Aqui no número 3, a gente tem que representar esses 3 conjuntos no diagrama de Venn. O desenho já foi pronto para vocês. Então, o que eu tenho que analisar? Então, dentro do conjunto A, B e C, qual que vai estar dentro de cada conjunto? Então, aqui eu tenho o menos 3. Eu vou analisar o menos 3, ele faz parte aqui do A e também do conjunto C. Então, eu vou colocar ele em uma parte que ele está dentro dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Qual parte é essa? Essa daqui, ó. Ele está tanto dentro do conjunto A, que eu coloquei de azul, quanto do conjunto C, que eu coloquei de preto. Então, eu vou colocar aqui o menos 3. Aí, agora eu tenho menos 1. O menos 1, ele está somente dentro do A. Então, eu vou colocar aqui menos 1, só dentro do A. Já coloquei esse daqui, o 0. O 0, ele também está somente dentro do A. Então, vou colocar o 0. O 1. O 1 eu tenho ele no A, no B e no C. Então, onde que ele está dentro dos 3 conjuntos ao mesmo tempo? Nessa parte aqui, ó. Dentro do azul, dentro do vermelho e dentro do preto. Dentro do A, do B e do C. Então, aqui eu vou colocar o número 1. O 6 ele faz parte do A e do B. Então, A e B. Então, ele vai ficar aqui dentro. O 7, ele também faz parte do A e do B. Então, vou colocar o 7 aqui também. Agora, vou passar aqui para o conjunto B, menos 4. O menos 4, ele só faz parte do B. Então, vou colocar o menos 4 dentro do B. O 3, ele está dentro do B e do C. Então, B e C. Então, ele vai estar aqui, ó, 3. O 5, ele está dentro do B e do C. B e C. Então, o 5 também vai colocar aqui. E agora, eu preenchi, então, o conjunto B. Agora, falta o conjunto C, que eu tenho o menos 5, que está só dentro dele, e tenho o 2, que também só está dentro dele. Então, assim fica o nosso diagrama de Venn. Na número 4, pediu para a gente representar no diagrama de Venn esses 4 conjuntos. Então, primeiro eu tenho que entender quais os números que tem em cada conjunto. Então, aqui no conjunto A, está falando que são os números ímpares, olha, ímpares entre 1 e 10. Se é entre, não considero nenhum 10, é entre. Então, eu tenho aqui nesse conjunto A, eu tenho os números, olha, ímpares, então 3, 5, 7 e 9, entre 1 e 10. Os múltiplos de 3 entre 1 e 12. Então, os múltiplos de 3 entre 1 e 12, ou seja, de 3 em 3. Então, o 0 não entra, então vai ser 3, 6 e 9. Aqui no conjunto C, números pares entre 3 e 11. Quais são os números pares entre 3 e 11? Então, os pares são 4,
múltiplos de 2 entre 1 e 9. Então, 2, 4, 6, 8 e 10. Certo? Então, aqui eu tenho, primeiro, eu vou olhar os números que eu tenho, igual eu fiz na número 3. Então, o 3 eu tenho no conjunto A e no conjunto B. Então, 3 eu tenho no A e no B. Onde que vai pegar A e B? Aqui, ó. 3. O 5. O 5 eu só tenho dentro do A. Então, eu vou colocar ele aqui. O 7 eu também só tenho dentro do A. Vou colocar ele aqui. O 9 eu tenho no A e no B. Então, A e B vai ficar aqui. O 6 eu tenho ele no B, no C e no D. Então, B, C e D. Onde que eu vou encaixar aqui B, C e D? Aqui, ó. Dentro do B, dentro do C e dentro do D. Então, número 6. Agora eu tenho o número 4. O 4, ele está dentro do C e do D. C e D. C e D. Então, 4 vai ficar aqui. O 8, também dentro do C e do D. 8. O 10, dentro do C e do D. 10. Agora eu tenho aqui o número 2, que ele somente está dentro do D. Então, assim vai ficar representado o meu diagrama de Venn.